Boa noite para todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao carinho de todos que acreditaram nesse projeto, cuja renda está integralmente sendo revertida para o Jardim das Oliveiras, que é uma instituição que funciona em Belém do Pará, a instituição que tem o nosso amigo Alberto Almeida como um representante dos inúmeros trabalhadores que lá atuam, e para nós é uma honra imensa poder de algum modo contribuir para esse projeto. Amanhã nós estaremos nos encaminhando para Belém, faremos um evento com o Alberto Almeida, também em prol dessa instituição, em prol das crianças que lá recebem dignidade, educação, amparo espiritual. Mas nós gostaríamos de agradecer também a todos que se deslocaram das suas cidades, que vieram até o Cáritas, a todos os trabalhadores do Cáritas pela abnegação e que tornam possível a realização desse evento. E hoje eu tenho uma gratidão especial, além da Gesiane e do Luiz, que sempre estão ao meu lado, me acompanhando. Hoje eu tenho a grata honra e alegria mesmo do coração de receber aqui 3 amigos, né? Um que é o médium de transporte, que é o Giuseppe, que veio de Atibaia transportando 2 grandes amigos do meu coração, que é o Fernando Lima e a Cecília Siqueira. Eles são, na minha opinião, um duo de violão erudito, um dos maiores duos de violão erudito do mundo. E são daqui, né? Ela uruguaia, ele mineiro, moram agora em Atibaia, e estão aqui me dando essa alegria enorme de participar dessa confraternização. O tema que nos reúne hoje, e que na verdade é o motivo desse salão estar cheio, é o Evangelho de Jesus. Não pode ser outro. E nós hoje vamos falar sobre a estrutura do grande livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Allan Kardec foi um grande educador, um grande pedagogo. E ele procurou transmitir a essência do Evangelho. Vou pedir só para diminuir um pouquinho, que está dando uma microfonia. Kardec procurou transmitir essa visão espiritual do Evangelho segundo uma didática que pudesse chegar aos nossos corações e aos nossos entendimentos. De modo que didaticamente, sem querer ser dogmático, mas apenas pedagogicamente falando, nós poderíamos dividir o Evangelho segundo o Espiritismo em 3 partes. A primeira parte diz respeito ao ser humano e sua relação com Deus. O que toca ao ser humano e o que toca a Deus. Porque é uma relação, é um relacionamento. A segunda parte diz respeito ao ser humano com ele mesmo. Aqueles deveres e obrigações espirituais que dizem respeito a nós mesmos. O compromisso que nós temos que ter conosco, com o nosso crescimento, com a nossa integridade, com o nosso desenvolvimento moral, espiritual, intelectual, emocional. E uma terceira parte que diz respeito à relação entre o ser humano e os outros seres humanos. Eu e o próximo. 3 conjuntos de deveres, ou melhor, 3 conjuntos de relações. A relação mais fundamental e mais primordial de todas, que é a nossa relação íntima com Deus, o Criador.
a nossa relação conosco mesmo, porque ela é base, ela inspira a nossa relação com o próximo. Tanto que a regra áurea do Evangelho, trazida e incorporada já da primeira revelação, é amar ao próximo como a si mesmo. Eu preciso desenvolver um respeito a mim mesmo, uma integridade para comigo, para com quem eu sou, para com aquilo que eu vim realizar neste mundo. É preciso muita integridade com isso. E a partir destas duas relações fundamentais, a primeira com Deus e a segunda comigo mesmo, eu desenvolvo uma relação saudável com o meu semelhante. Pensando então nessa estrutura didática, Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não é um outro evangelho diferente dos evangelhos que nós já conhecemos. É o próprio Evangelho, sem nenhuma alteração, mas comentado segundo os princípios de O Livro dos Espíritos. É um livro que comenta o Evangelho. Para nossa reflexão, fizemos então um paralelo entre a terceira parte de O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Na terceira parte do Livro dos Espíritos estão as leis morais. Intuímos então, depreendemos, que o Evangelho segundo o Espiritismo é um desenvolvimento das leis morais. Por quê? Porque o Espiritismo tem um projeto. E o projeto espírita não é proselitista. O Espiritismo não quer que você se torne espírita. O projeto do Espiritismo é que você se torne um ser humano de bem. Chama-se o projeto Homem de Bem. Homem no sentido de ser humano. O ser humano de bem. Aquela criatura que possui valores e princípios e que espalha esses valores em todas as suas relações. Como uma rosa que espalha o seu perfume, ou como um instrumento que espalha o seu som. Porque, na verdade, o mundo não precisa de religiosos. O mundo precisa de pessoas boas. A religião é um caminho. Um caminho privilegiado, sim. Porque o aspecto religioso desenvolve, incita, provoca em nós a eclosão, o desabrochar das nossas qualidades morais. Não moralistas, morais. Qualidades morais que são baseadas em princípios, não em normas, não em regrinhas. Qualidades morais que são baseadas na autonomia, na liberdade, na faculdade de pensar, no bom senso e no amor. Por isso, então, fazendo já o paralelo, nós poderíamos dividir o Evangelho segundo o Espiritismo na primeira parte que trata da nossa relação com Deus. E essa primeira parte de o Evangelho segundo o Espiritismo desenvolve duas leis morais. A lei divina ou natural, que é o capítulo 1, e a lei de adoração. O que significa isso? Os capítulos de o Evangelho segundo o Espiritismo que vão trabalhar as duas primeiras leis morais são o capítulo 1, não vim destruir a lei. Capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai.
Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Tudo ligado à fé, à adoração. Capítulo 27, pedi e obtereis. E o capítulo 28, uma coletânea de preces espíritas. Todos esses capítulos desenvolvem as duas primeiras leis morais de O Livro dos Espíritos. Por que isso? Porque no início da primeira lei moral, questão 614, os Espíritos dizem assim: a lei natural é a lei de Deus. Quando eu li isso pela primeira vez, eu tive um choque. Porque eu imaginava que quando eu estava estudando química, uma molécula de água, eu estava estudando uma coisa. E quando eu ia para a casa espírita, eu estava estudando outra coisa totalmente diferente. Acontece que a grande contribuição do pensamento espírita para o ser humano é de que não há distinção entre lei física e lei moral. É a mesma lei. Questão 615. A lei de Deus é eterna e imutável como o próprio Deus. E olha a questão 617. Todas as leis da natureza são leis divinas. Todas. Visto que Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. O homem de bem estuda e pratica as leis da alma. Quando se compreende isso, os muros caem, as barreiras deixam de existir. E eu começo a entender que o cientista no laboratório é, sem o saber, e muitas vezes sem querer, um sacerdote do Espírito. Porque ao estudar as leis da matéria, ele entra em contato com os princípios que regem a natureza. E ao entrar em contato com os princípios que regem a natureza, ele aprende a viver moralmente melhor. Porque a lei natural é a mesma lei moral. Quando se compreende isso, você aprende sobre Deus escutando Dulce Queiro Lima. Porque nos princípios da música estão princípios da lei moral. A maneira como as vozes se entrecruzam, como elas se relacionam, como que uma caminha, a outra vai para um lado, a outra para cá. Isso implica numa lei que no fundo é a lei que rege as nossas relações. É a mesma lei. Se você busca harmonia, integração, isso é importante. Por isso que Kardec fala numa fé raciocinada, não mais uma fé cega. Porque eu olho para a natureza e aprendo com ela. Aliás, esse é um grande problema da nossa sociedade. Nós criamos uma vida artificial contrária à natureza. Então nós esperamos da vida e criamos expectativas que a vida não irá atender. Porque a vida e a natureza obedecem leis naturais. Por exemplo, o agricultor sabe que não pode colocar a semente no solo em qualquer época do ano, porque há a época certa de semear. E há a época certa de adubar. E há a época certa de fazer a poda. Porque plantação que não recebe poda não se desenvolve a contento. Mas há também a época de colher. Há a época de armazenar.
e há época de usufruir. Acontece que hoje você vai no supermercado e pega tudo e imagina que a vida é assim. Imagina que você pode ter um relacionamento e simplesmente colher sem semear. Há alguns que nutrem a expectativa de colher simpatia, mas nunca plantaram. Ou esperam colher compreensão, mas nunca semearam. Ou se semearam, não cultivaram. Querem se desenvolver em algo, mas não estão dispostos a receber as podas da vida. Porque a vida nos poda. Ela nos direciona. Algumas portas se abrem, mas outras se fecham. Graças a Deus. Se todas se abrissem, seria uma tragédia para nós. Então Emmanuel chega a dizer no espírito de sequência da natureza. O que significa isso? Eu observo a natureza e vejo que tudo na natureza tem um espírito de sequência. Cada coisa no seu tempo. Mas esse fenômeno vale para as minhas relações também. Vale inclusive para o meu trato com o mundo espiritual. Ou seja, não há mágica, ou melhor, a mágica está nas leis da natureza. A mágica está na ordem, na beleza das leis da natureza, cujo autor é o próprio Deus. Não há mágica em burlar essas leis. A mágica está em seguir essas leis, para que elas atuem em nós e por nós, através de nós. É uma lição grandiosa. Por isso que no primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, Não Vim Destruir a Lei, há um item intrigante, a aliança entre a ciência e a religião. A fé raciocinada não briga com a inteligência, pelo contrário. Dá as mãos. A nossa fé é uma fé lúcida, é uma fé serena, porque sabemos que Deus atua segundo uma ordem, segundo uma lógica, e não segundo caprichos. Isso é muito bonito. Mas a segunda lei é a lei de adoração. E talvez esse seja o elemento que mais cause incompreensão. Lei de adoração. Há uma lei pela qual eu tenho que adorar a Deus? Não. Deus não está te obrigando a adorá-lo. A lei de adoração diz o seguinte: você se torna aquilo que adora. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Nós nos identificamos ao longo do tempo com aquilo que focaliza o nosso coração e o nosso sentimento. Isso vale para o bem quanto para o mal. Uma das coisas que mais me impressionou no exercício da minha profissão, quando eu encontrava com alguém que foi preso por causa do uso de drogas ilícitas, ao olhar para a pessoa, eu já era capaz de identificar qual a principal droga que ele consumia. Porque o usuário de crack tem cara de usuário de crack. Você olha para ele, você sabe. O crack marca a fisionomia do usuário. O usuário de cocaína, você olha para ele e você vê que ele é usuário de cocaína.
e o de maconha e de todas as outras drogas. Como o usuário de álcool. Desregradamente, né? O viciado, a pessoa que usa desregradamente. Nós sabemos disso. Ele tem cheiro de álcool. O hálito. A pele, a cor. Assim, a pessoa que comete crimes violentos, depois de um tempo, a sua fisionomia estampa a violência. Por quê? Porque você se torna aquilo que adora. Mas para o bem também, né? Para o bem também. A pessoa dada à caridade estampa a simpatia e o amor na sua fisionomia. A pessoa que se entrega, como esse casal de amigos, a uma arte, eles exalam a arte. Porque são horas de dedicação, de trabalho, de amor, de entrega. E aqui está então a sabedoria. Se você adora a Deus, você se torna divino. É o Salmo: vós sois deuses. Adorar a Deus nos aproxima de Deus. Nos aproxima da sua pureza, do seu caráter, da sua bondade, da sua sabedoria. Por isso, a lei de adoração. Mas em que consiste a adoração? Foi a pergunta que Kardec fez, 649. Em que consiste a adoração? Olha isso. Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Então não está dizendo aqui de nenhuma prática exterior. É quando você pensa numa música que você gosta muito. Daí alguns segundos, todas as emoções estão em você. Porque você aproximou a sua alma daquela melodia, daquela música. Foi o que aconteceu com a gente aqui, não é? No final do coral. De Deus também. E a verdadeira adoração é essa aproximação de alma para com Deus. Essa é uma das lições mais desafiadoras do Evangelho. Pena que nós transformamos o Evangelho num conjunto de rituais religiosos. E perdemos a essência do Evangelho. Porque a lição central do Evangelho, Jesus nunca falou de outra coisa a não ser do relacionamento dele com Deus. Da sua relação com Deus. E essa é uma relação desafiadora, por quê? Porque Deus é sempre o outro. Você nunca vai colocá-lo numa gaiola. As religiões até tentam, mas não conseguem. E nenhum de nós aqui viveu o tanto que já viveu sem ter tido experiências concretas da presença divina. Basta você pensar aqui na escolha da sua profissão, num detalhe da sua família, em um problema que você superou. As coisas foram acontecendo e foram fluindo, e em alguns momentos você teve uma certeza interior. É isso. É isso. É sutil e poderoso desse jeito.
Mas é também aqui, na lei de adoração, que está a questão 625. É na lei de adoração. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Guia e modelo de quê? Guia e modelo de perfeição moral. Mas um dia eu li uma pichação num muro em São Paulo. Achei muito curioso e muito inteligente. Quem pichou escreveu assim: Jesus é 10. O que estraga é a torcida organizada. Perceberam? Porque Jesus já foi transformado num motivo para matar. Muitas vezes Jesus é transformado num motivo para você discriminar as pessoas, para você excluí-las, para você condená-las, para você humilhá-las, para você feri-las, para machucá-las. Quer dizer, totalmente o contrário do que ele esperava. Porque o que ele esperava é que ele fosse utilizado como um guia e modelo. Guia por quê? Porque ele irá nos conduzir a um patamar de relação com Deus que era o patamar dele. E a relação de Jesus com Deus é uma relação de comunhão. É mais que casamento. É mais profundo. E ele esperava sinceramente que nós o transformássemos em modelo. E aqui eu me recordo daquela cena de Mahatma Gandhi, caminhando na Índia, e um soldado inglês começa a espancá-lo. Ele cai no chão, não esboça nenhuma reação, levanta, o soldado soca ele de novo, ele cai, ele levanta, o soldado bate de novo. Na quarta vez, o próprio soldado começou a ficar constrangido com a sua violência e com a absoluta falta de reação de Gandhi. Então ele pega Gandhi, levanta e fala assim: quem te ensinou a ser covarde assim? Ele disse: esse homem que você traz no pescoço no crucifixo. E o soldado perdeu completamente o controle da situação. Ficou tão constrangido com aquilo, tão constrangido, que de agressor ele passou a apoiar Mahatma Gandhi, que não era cristão. É curioso isso. Porque num congresso de teologia fizeram uma pergunta capciosa para Gandhi. Perguntaram assim: Mahatma Gandhi, o que nós teríamos que fazer para que o cristianismo tivesse uma maior expansão na Índia? É uma coisa provocativa, né? Todo mundo sabe que a Índia é hindu, né? Mas o Gandhi não se sentiu ofendido, não. Falou assim: duas coisas. Aí todo mundo ficou prestando atenção, porque era um congresso teológico. Falou: a primeira delas, que o cristianismo fosse ensinado sem deturpações. Segundo, que os cristãos vivessem como Jesus. Se acontecer essas duas coisas, o cristianismo vai ter uma expansão muito grande na Índia. E aí dizem as más línguas que houve um burburinho assim: acho que melhor a gente ir para outro país. Percebe? Mas essa questão está de volta aqui, na lei de adoração. A verdadeira adoração é a do coração. Questão 653. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. Lembrai-vos sempre de que o Senhor vos observa. E a 659, que é linda. A prece é um ato de adoração. É um ato de adoração. A prece é um namoro.
um ato de amor. Orar a Deus é pensar nele. Né? E às vezes a gente tem mania de falar com Deus assim: Senhor, doutor, meritíssimo, né? Deus é um juiz, né? Me recordo uma vez uma senhora simples que entrou assim na sala de audiência e um juiz muito formal, né? A gente estava fazendo estágio e ela muito simples, olhou todo mundo aquele formalismo e ela, majestade! Então às vezes a gente se refere a Deus assim, né? A gente olha assim, majestade! E a nossa prece revela o nosso afastamento afetivo de Deus. Isso é importante. Porque orar a Deus é pensar nele. Não é? É uma relação de afeto. É aproximar-se dele. Olha, pensar, aproximar-se. Pai, o senhor está vendo, né? As coisas não estão muito boas, eu estou precisando de uma ajuda. Queria entender. Então, é essa. Mas a gente criou um tanto de regras, um tanto de distanciamentos, um tanto de protocolo para se relacionar com Deus. É pôr-se em comunicação com Ele. Olha isso aqui. Então, orar é pensar, aproximar-se e pôr-se em comunicação com Deus. Pela prece, podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Mas a gente só conhece a prece pedido. Já pega uma lista assim, né? Pai, hoje eu tenho só 55 pedidos. Vou começar pelo primeiro, né? Mas temos pouco treino na prece agradecimento, na prece gratidão. E a prece gratidão é muito importante, porque a felicidade interior é proporcional ao nível de gratidão que você tem. Por quê? Porque o ingrato é uma pessoa incapaz de sentir-se feliz. Você pode fazer tudo para ele. Leva um ingrato para jantar na sua casa. Você prepara aquela mesa, fica cozinhando o dia inteiro, e põe sobremesa, e põe não sei o quê, e o café, e tudo do melhor. E ele não consegue se sentir feliz. Sabe por quê? Porque para se sentir feliz, você tem que ter gratidão pelo que você já tem. Pelo que você já tem. Não estou dizendo que você tem que abrir mão do que... Não. Nós vivemos de sonho, né? Como dizem os mineiros, os sonhos não envelhecem. Ok, mas tem que ter gratidão pelo agora. Então a prece gratidão desenvolve isso em nós. Olha que bonito. Lei de adoração. Nossa, Haroldo, mas eu imaginava que adorar era ficar assim: Deus, eu te adoro, viu? Majestade, Criador dos céus, do que mesmo? Da terra. Então, não é babação de ovo. Deus não precisa disso. Ele precisa de adoradores. Adorar, amar. Eu adoro. Eu adoro. Pensa assim. Pensa no queijo. Você perguntar para um mineiro assim: você gosta de queijo? Ele fala: eu gosto da minha mãe. Queijo eu amo. Não é? É isso. O doce de leite, o brigadeiro para as mulheres, chocolate. Não é? Não, eu adoro. É isso. Adoro. Não é?
e o louvor. O louvor praticamente inexiste no movimento espírita. Prece de louvor inexiste. Porque a prece de louvor é a prece de alegria, de celebração. Entende? Louvar é um ato de carinho. É valorizar. Né? Então, por exemplo, quando eu vejo o Du Siqueira Lima tocando, eu fico assim, nossa! Então, ele levanta, porque é uma celebração pela beleza. É uma celebração pela dedicação do outro. Pelo que o outro está apresentando. Isso com relação a Deus, é você celebrar, olha para esse céu. Olha para o ar, para as águas, para essas montanhas, essa região maravilhosa de São Paulo. Olha para isso. Olha para o seu corpo. Então a lei de adoração, ela desenvolve em nós felicidade. Por quê? Porque você aprende a amar, você aprende a agradecer e você aprende a celebrar. Celebrar. E nós não sabemos. Porque toda vez que nós caminhamos para a celebração, nós temos uma tendência a cair no desequilíbrio, no excesso. Celebração não é isso. Mas é preciso celebrar. Então, olha o que a lei de adoração faz conosco. Ela nos aproxima do caráter do próprio Deus. Do caráter do próprio Deus. Então eu me recordo aqui de uma figura extraordinária. Outro dia o meu amigo Calci postou um vídeo no Facebook dele, Jerônimo Mendonça. O Jerônimo Mendonça fazia palestra, mas não é assim como eu, né? Estou aqui andando. O Jerônimo era paralítico, ele só movia a boca. Então ele fazia palestra numa cama, porque ele não movia nada. Nada. E a palestra do Jerônimo era um hino à alegria e à felicidade. Então me lembro de duas coisas que ele contou aqui. Diz que a mãezinha dele, que eram 9 irmãos, né? A mãe dele, de 82 anos, chegou assim: meu filho, você é o único filho paralítico que eu tenho que não para em casa. Todos os seus irmãos, você sempre está numa cidade fazendo uma palestra, está numa outra. E aí ele fala: mãe, é porque eu sou paralítico do corpo, mas eu não sou paralítico da alma. Aí ele conta que um dia os espíritos entraram no quarto dele, levantaram o pé direito dele. E falou: ai, eu vou desencarnar. Nossa, meu Deus, vou poder andar, vou poder correr. Aí levantaram o pé esquerdo dele e falou: meu Deus, será que eu cometi algum erro? Mãezinha, me perdoa qualquer coisa. E foram chegando, tocaram assim no estômago dele, tocaram no coração. Aí o espírito chegou no ouvido dele e falou assim: calma, é só uma recalchutagem. Diz que ele foi visitar o Chico e saiu e disse assim: Chico, muita paz. O Chico: tira o Z, Jerônimo, muita pá. Precisamos de trabalho, meu filho, muita pá. Então era assim, essas criaturas que aprenderam essa arte de celebrar, de agradecer em Deus. Não importa as dificuldades e as lutas que nós vamos passar. Porque nós precisamos desenvolver coragem, resiliência, fortaleza, fé, e só desenvolve isso com dificuldade. Estamos em uma escola, não é? Igual no violão, né? Você toca uma peça, o professor vem e traz uma mais difícil. Aí você fala: meu Deus, mais uma, né? Quais os capítulos que desenvolvem isso? Lei divina e natural, lei de adoração. Não vim destruir a lei,
é onde Kardec fala da aliança com a ciência e a religião. Porque nós queremos uma fé lúcida. A inteligência é um dom que Deus depositou em você. Não desperdice. Não erre por falta de inteligência. Não acione Deus enquanto a sua inteligência não tiver dado o máximo. Porque se você acionar Deus antes da sua inteligência agir, Ele vai falar assim: filho, eu te dei inteligência, usa. Você aciona Deus quando a sua inteligência não é mais capaz de resolver. Aí você aciona Deus. Ó Pai, aí já passou. Daqui para frente eu não sei mais o que fazer. Isso é fé raciocinada. Isso é fé raciocinada. Meu reino não é deste mundo. Uma das maiores maravilhas é: nós somos imortais. Imortais. E a prova de que todos os poderes deste mundo são efêmeros é o velório. É o velório. Ah, fulano é presidente. Aí você vai no velório dele. E aí? É um imperador, é um general. Tem velório do mesmo jeito. O velório é a prova da fragilidade humana. Então vamos relativizar as coisas. A nossa verdadeira força está na nossa espiritualidade. Na certeza que nós temos de que somos imortais. Imortais. Meu reino não é deste mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Olha só. Que mostra a grandeza da criação divina. A grandeza da criação divina. Não se pode servir a Deus e a Mamon, por quê? Porque você não consegue adorar dois deuses. Mamon é o Deus da riqueza. E qual que é o problema do mundo hoje? Que o mundo trocou a fé em Deus pela fé no dinheiro. É engraçado isso. É curioso isso. Eu tenho... Os amigos da Associação Médico Espírita relatam algo que é interessante. A pessoa... Porque chega uma hora, gente, que a gente... Chegou a hora de morrer. Chega a nossa hora de morrer. Quando chega a hora de morrer da pessoa, ela acha que o dinheiro dela vai pular. Não dá para pôr outro na fila? Eu pago. Por quê? É a adoração a Mamon. Adoração a Mamon. Isso não significa que eu vou ficar com raiva do dinheiro. Se você tem raiva do dinheiro, a Mércia está com a conta lá da Jardim das Oliveiras, pode mandar tudo para lá, seu dinheiro todo, se você tiver com raiva dele. Não é isso. Não é isso. Dinheiro exige respeito. Se você não respeita o dinheiro, ele não te respeita. Mas adorar? Não. Adorar, não. Porque o dinheiro tem que me servir, não eu servi-lo. Então a gente olha hoje para todas as catástrofes que estão acontecendo no Brasil, em que as pessoas estão perdendo a sua dignidade por dinheiro. Para fazer o que eu não sei. Porque você ficar aqui com milhões na Suíça, não adianta. Eu vou para a Suíça, então, usufruído. Não, eu estou aqui comendo um pão de queijo, mas eu tenho 40 milhões na Suíça. Então tornam-se servos do dinheiro. E por conta do dinheiro, perde o afeto, perde a família, perde o caráter, perde a dignidade.
perde a missão. Porque todo mundo encarna com uma missão. Essas pessoas trocam a sua missão por dinheiro. Nasceu com uma tarefa, na política, na economia, nas artes, na religião, e jogam fora. Trocam por moedas. Mamon. Não se pode servir a Deus e a mamon. Então nós adoramos a Deus. O dinheiro é nosso escravo. É assim que funciona. É nosso servo. Nós que o dominamos, não ele que nos domina. A fé transporta montanhas. Transporta. Ninguém realiza algo de significativo sem fé. A minha mãe é analfabeta. Veio do norte de Minas Gerais. Nunca pôde frequentar uma escola, porque trabalhava na roça, na zona rural, desde os 7 anos de idade. Mas foi a fé dela que me trouxe aqui. A fé transporta montanhas. Você precisa acreditar que Deus é seu sócio. Só que Ele é um sócio exigente. Não vem fazer coisa errada porque Ele não aceita. Ele te tira da sociedade. Te suspende. Mas Deus é seu sócio. Seu sócio. E é com o auxílio dele que você vai exercer sua profissão, que você vai criar sua família, que você vai vencer suas dificuldades, que você vai passar pelas suas lutas. A fé é poderosa. É poderosa. Portanto, pedi e obtereis. Pedi e obtereis. Mas nós aprendemos algo precioso na doutrina espírita. O livro Entre a Terra e o Céu é um livro extraordinário, porque ele começa com a prece de uma criança. Eu não vou fazer spoiler do filme aqui, né? Não vou contar. Mas o livro termina. Todos os pedidos que a criança fez foram atendidos. Mas demorou 2 anos. Então nós temos que ter essa visão. Então às vezes você fala assim, oh meu Deus, tire esse defeito do meu marido. E aí Deus responde, me dá 300 anos só, 300. Mas você quer em 3 dias. Não é? Então, pedi e obtereis, mas há um espírito de sequência na natureza. Porque Deus nos transforma. Isso aqui é o milagre. Vou contar para vocês o milagre. Deus nos transforma sem ferir nosso livre-arbítrio. Então a vida vai acontecendo, chega uma hora que você fala assim, tá bom Deus, eu entendi. Eu vou por aqui, pronto, já entendi. Mas você não é forçado. A vida se desvela, se desdobra e te convence. Te convence. Isso é lindo, mas leva tempo. Por isso Humberto de Campos diz assim, Deus não usa violência, usa o tempo.
Usa o tempo. E o tempo mexe. Segunda parte. Que agora, até aqui nós estamos falando de Deus, eu e Deus. Mas agora tem eu e eu. Eu comigo. Quais são as leis morais que dizem respeito a eu com eu? Eu comigo. Primeira, olha que lindo, capítulo 3, lei do trabalho. Lei do trabalho. Porque o único lugar em que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. As pessoas querem resultado, mas não querem o esforço. Eu cheguei em Poços de Caldas, sul de Minas, Fernando conhece. Falei, pai, quero comer uma pamonha. Perfeito. Perfeito. Entrei no carro com ele. Onde que ele vai comprar essa pamonha, né? Na hora que eu vi, o carro entrou num milharal. Estou eu colhendo milho. Eu falei, pai, eu pedi pamonha. É isso mesmo. Gente, isso era 8 da manhã. Resumo da história. 5 horas da tarde eu estava comendo a pamonha. Os dedos ralados, sangue, porque não sabia ralar, né? Aí rala, machuca, vai um pedaço do dedo. Mas toda pamonha, meu amigo, é feita assim. É feita assim. O problema é que se você for como eu, você chegava no lugar, que pamonha bonita, me dá uma pamonha. Aí a pessoa te entrega a pamonha. E ela não te contou que demorou um dia. Aí chega um tempo, você começa a acreditar que vai ser feliz no relacionamento, assim também. Me dá uma pamonha. Você esquece que tem lá que plantar o milho, colher, ralar, porque tudo exige trabalho. Tinha um grande espírita em Belo Horizonte, que era engraçadíssimo, Leão Zalho, foi um professor para mim, né? Falava assim, nossa, seu Leão, é muito difícil, é muito difícil. Falei, meu filho, não tem nada difícil nesse mundo, tem coisa trabalhosa. Difícil não tem nada, mas ele está certo, tem coisa trabalhosa. Então, as coisas se diferenciam pelo trabalho que elas exigem. E quanto mais trabalho ela exige, mais beleza ela te dá, mais alegria, mais gosto você tem. Lei do trabalho. Trabalho conosco mesmo. Trabalho com a nossa mente. Trabalho com a nossa palavra. Trabalho com a nossa escuta. Tem que trabalhar a nossa capacidade de ouvir. Hoje ninguém sabe ouvir, todo mundo sabe falar. A gente não sabe mais ouvir. Então, o trabalho é o maior presente que você pode dar a você. Para que você não caia na estrofe do Cornélio Pires. Grande inscrição de lembrança no túmulo de João de Souza. Afinal, descansa quem nunca fez outra coisa. Era o epitáfio do João de Souza. Afinal, descansa quem nunca fez outra coisa. Então, o trabalho é a maior dádiva que você pode dar a você. Porque o trabalho mexe com você, com todas as entranhas da sua alma. O trabalho é uma dádiva.
Mas entenda, nós estamos usando a palavra trabalho aqui na acepção que os Espíritos dão. Toda ocupação útil. Então não se esqueça, tem o velho caso. O médico estava na beira da sua casa, no seu jardim, com a pazinha na mão, inchada e mexendo. Passou um agricultor, falou: "Ei, doutor João, trabalhando, né?" Ele: "Não, descansando." Tu achou aquilo estranho? Foi para a roça. Voltou à tarde. O doutor João estava na rede, com um livrão desse tamanho de medicina lendo. Ele falou: "Ô, doutor João, descansando." Ele: "Não, trabalhando." Entende? Porque o trabalho é ocupação útil. Cada qual tem a sua. Então não podemos comparar. Não podemos comparar. Não é? Então, você fica vendo lá a Cecília e o Fernando lá, fala: "Ei, vida boa, estão tocando." Você que não sabe, mano. Horas e horas ensaiando. Não é fácil. O trabalho. Segunda lei, lei de reprodução. Claro. Não só no sentido físico, da perpetuação da espécie. Mas a lei de reprodução, ela faz uma pergunta interessante. O que você está multiplicando? Olha que interessante isso. Então você pode. Filhos, né? Sim. Mulheres heroínas que legam à humanidade, seus filhos os educam. É a lei de reprodução. Mas também aquele que escreve um livro, que compõe uma música, aquele que deixa uma obra. O que você está multiplicando? Tem gente que passa 40 anos multiplicando fofoca. Todo mundo já sabe que ele é um hub. Toda fofoca vai nele, porque sabe que ali vai espalhar melhor. Os espíritos já sabem. Então você está multiplicando o quê? Lei de reprodução. Porque você vive em meio ao que você reproduz. Isso é sério. Lei de conservação. Lei de conservação. Aprender a cuidar. Conservar é cuidar. É tratar bem. É zelo. Mas tem a lei de destruição. Tem uma hora que você tem que deixar ir embora. Deixar de fora. Não é? Para não cair naquela poesia do Cornélio, né? A outra, né? Na hora da morte, grande dor para Zé do Mato. Queria levar consigo o gato e o papagaio. Tem que aprender que a vida renova. E a lei de perfeição moral, que é o capítulo 12, é uma lei moral. Perfeição moral. Isso significa: seja sempre grato, mas nunca se contente com o que você faz. Nunca. Nunca. Porque o dia que você achar que está maduro, vai acontecer igual fruta, você vai começar a apodrecer. Não, já estou maduro, isso aí eu já sei, já domino. Começou a cair. Não é? Porque a gente tem que se sentir sempre verde, sempre buscando, sempre aprimorando. Não é perfeccionismo, porque perfeccionismo é um distúrbio. É perfeição moral. Tudo que vale a pena ser feito, deve ser feito da melhor maneira. Eu sei que no movimento espírita a gente aprendeu, se é para Jesus, pode ser de qualquer jeito. Que a gente é assim, né? Ah, é para aniversário da criança? Não, então tem que fazer os docinhos, tudo bonitinho, a festinha, é festa de 15 anos, tudo bonitinho. Para Jesus, não, para Jesus faz tocado de qualquer jeito, porque é para Jesus. Contrário, né?
Você tinha que ser tudo bem feito. Então, procure sempre a perfeição. Busque, sabendo que você nunca vai alcançá-lo. E isso é que é o gostoso da questão. Isso é que é o bom. Isso é que é o bom, porque a perfeição é uma meta. É ela que te move. É ela que te faz sentir vivo. Porque a sensação de morte é a sensação de cheguei. Não há mais nada a aprender, não há mais nada a fazer. Isso é morrer. Isso é morrer. Morrer não é desencarnar. Morrer é a aposentadoria da evolução espiritual. Você chega para o espírito e está desencarnado. O que você está fazendo? Não, aposentei. Aposentei, não quero aprender mais nada, não desenvolvo mais nada. Vou ficar assim. Não vai ficar. Não vai ficar. A vida é progresso e aperfeiçoamento ininterrupto e contínuo. Então nós falávamos dessa obrigação que o ser humano tem para consigo mesmo. Na lei do trabalho, na lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição e lei de perfeição moral. E essas leis estão desenvolvidas no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque a reencarnação é o grande trabalho da alma no seu aprimoramento individual. A reencarnação é a dádiva de refazer, reconstruir, retomar, reiniciar e fazer da maneira certa, da forma correta. A reencarnação sempre nos coloca no ponto em que estagnamos, em que paramos, de modo que ela é uma exaltação à lei do trabalho. Mas nós podemos também pensar em outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo que desenvolvem essas leis ou essas obrigações para conosco mesmo. Os vários capítulos que falam das bem-aventuranças. Bem-aventurados os aflitos, os pobres de espírito, os que têm puro coração, os mansos e pacíficos, os misericordiosos. Porque tudo isso significa perfeição moral. Perfeição moral. Infelizmente, nós ainda acreditamos no poder da força. Acreditamos no poder da violência. Mas um dia nós vamos descobrir que a mansuetude, a brandura e a paz podem mais e por mais tempo que a violência. Porque os mansos conquistam para sempre, os violentos dominam por um pouco tempo. Por pouco tempo. Temos o capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma réplica da lei de perfeição moral. O capítulo 23, Estranha Moral, porque algumas coisas em Jesus precisam ser refletidas. Precisamos considerar as características da linguagem e do tempo de Jesus, para que a gente não interprete equivocadamente. Por isso Kardec escreve um capítulo, Estranha Moral, explicando aquelas aparentes contradições. E o capítulo 25, Buscai e achareis. Buscai e achareis. Porque a vida premia quem busca. Quem busca. E nós sempre encontramos o que procuramos. Sobretudo aquilo que a gente sequer sabe que procura. É curioso isso.
nós sempre encontramos o que procuramos. Por isso, cuidado com aquela tristeza que não sai do seu coração. Porque tristeza que não sai do coração sempre busca mais tristeza. Ingratidão e nervosismo sempre atraem situações de conflito. Quando você não está bem, o seu dia vai funcionar como um imã. Você só vai atrair confusão. Desde a hora que sai de casa, em todos os momentos. Então, desliga a tomada. Se você estiver percebendo que tudo ao seu redor parece estar numa tormenta, asserene o seu íntimo. E entenda que forças estão operando dentro de você sem que você perceba. Porque a vida nos entrega com laço e fita amarela tudo que a gente busca, tudo que a gente procura. E aqui é uma coisa bonita. Aqueles que sempre focam o lado negativo das pessoas vão ser inundados, afogados nas imperfeições. Experimenta caminhar olhando para o chão e fixando as menores pedras do caminho. Daqui a pouco, tudo vai parecer obstáculo. Então, de vez em quando, nós temos que fazer um exercício. Olhar para o infinito. Olhar para o céu. Para que a gente aprenda a dimensionar as nossas dores e as nossas dificuldades. Eu tive uma grande lição, passava um momento difícil na minha vida, e num momento de autógrafo, desse carinho, né, que é esse contato que a gente tem, uma senhora parou na minha frente e disse assim: eu perdi meu marido, meus 3 filhos, num acidente de automóvel. E as suas palestras me mantiveram viva. Daquele dia em diante, eu resolvi escutar minhas próprias palestras. Eu estou precisando ouvir. Estou precisando me ouvir. Me ouvir mais. Porque a gente superdimensiona o nosso problema. Superdimensiona. Por isso o Emmanuel sempre, o guia espiritual de Chico Xavier, sempre buscava ele nos momentos mais difíceis e falava: Chico, vamos para a tarefa do carrapato. A tarefa do carrapato era, ele ia para aqueles bairros pobres e atender aquelas pessoas em extremo sofrimento. Então, de tanto conviver com dores superlativas, muito maiores do que as dele, voltava consolado. E certa vez ele estava tão triste, porque tem momentos, né? A gente vive num mundo que quer tirar a tristeza. Não. Tem que haver um lugar para a tristeza, ela tem uma função, ela tem um papel. Então um dia o Chico estava muito triste, e o Emmanuel entrou e falou: o que foi, Chico? Ah, Emmanuel, eu estou me sentindo como alguém que está caindo de um prédio de 20 andares. E o Emmanuel falou para ele assim: não tem problema, Chico, porque cada andar que você passar terá as mãos de uma mãe que você auxiliou, você não vai cair. Importante isso. É importante. Há uma prece irlandesa que diz assim: que Deus sempre dê a você alguém para ficar do seu lado nos momentos mais difíceis. Alguém apenas para ficar ao seu lado. Importante isso, né? Muito importante. Então nós precisamos aprender a buscar
a buscar a beleza das coisas, a buscar a lição naqueles fatos aparentemente desagradáveis, nos imprevistos, nos contratempos, e buscar o lado bom dos outros, porque aquilo que você foca vira foco. Destaca. Por isso tem uma música do Gilberto Gil que diz assim: realce. É uma letra bonita, sutil. Realce, quanto mais purpurina, melhor. Mas o que ele está dizendo? Ele está dizendo de focar o lado bom. Olha o que diz essa letra. Não se impaciente quando a gente quando a vida fere com uma sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Se a vida fere com uma sensação do brilho, de repente a gente brilhará. Realce. Realce. Qualquer pessoa mediana, de mediana para baixo, sabe destacar o lado ruim. Só as grandes almas sabem focar o lado bom. Porque o lado bom é a polpa da fruta. Você tem que passar pela casca, por um tanto de obstáculos, né? Até um autor, o Rubem Alves, que diz assim, né? Ostra feliz não faz pérola. Não é? Ostra feliz não faz pérola. É preciso ter um obstáculo, um desafio. É importante isso. Buscar e achareis. O que você está buscando? O que você está focando? Sempre tem de tudo. A vida é uma apoteose de tudo. Você que escolhe o que vai levar. Ou melhor, o que vai reter. O que você vai guardar. O que você vai guardar? Isso é muito comum, né? Principalmente nas relações. E então chegamos na terceira parte. Aquelas leis que dizem respeito à minha relação com o outro. Com o outro. E aqui há uma lição divina. Uma lição divina. Tudo que um dia partiu de você voltará para o centro da sua vida. Então, na verdade não é o outro que te faz mal. O outro é instrumento para que o mal que um dia partiu de você volte para você. Isso significa que o nosso teste é o relacionamento com o outro. Por isso aqui as leis. Lei de sociedade. Lei do progresso. Lei de igualdade. Lei de liberdade. E a lei de justiça, amor e caridade. Essas leis estão desenvolvidas no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. A gente não pensa nisso. Por que o Cristo é o Consolador? Porque Ele é a expressão da lei de justiça, amor e caridade. Jesus, quando consola, é a expressão da caridade. Mas nós temos o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. A si mesmo. Há um filósofo que expressou isso de uma maneira brilhante, brilhante. É essa mesma lei, amar ao próximo como a si mesmo.
Mas ele trouxe um elemento que ajuda a gente a pensar. Toda vez que você tiver em dúvida se o que você está fazendo é certo, será que isso é certo? É só você pensar assim: se todos os habitantes da terra fizerem o que eu estou fazendo agora, como será? Olha que interessante isso. Olha que interessante. Não, mas eu estou só passando um sinalzinho vermelho. É só uma passadinha. Então imagina toda a população de Mogi dando uma passadinha no sinal vermelho. Se todos repetirem o que você está fazendo, como será? Foi Kant, Immanuel Kant, quem desenvolveu isso. Aquilo que não pode se tornar uma regra geral, não pode ser uma conduta sua. Entende? Eu devo fazer, é o que diz esse filósofo, eu devo pautar a minha ação por aquilo que eu quero que todos copiem. Não é? Você se imagina assim, não, eu vou só falar mal, mas eu não quero falar mal do fulano. Mas é só um ligeiro comentário sobre um defeito dele. Então você imagine 8 bilhões de pessoas fazendo um ligeiro comentário. É o amar ao próximo como a si mesmo. Isso é um desafio. Isso é um desafio. Por quê? Porque sorria, você está sendo filmado. O fluido cósmico é uma filmadora universal. E o seu perispírito também. Também. Eu tinha um amigo muito brincalhão, né? Ele falava assim, umbral. Sabe o que é umbral? Você desencarnar em uma tela grande e passando todas as suas conversas do WhatsApp. É um terror, né? É um terror. Mas o seu perispírito é exatamente isso. Exatamente isso. André Luiz está nas portas, na fortaleza, né? Na cerca que protege o nosso lar, e vê uma mulher gritando, socorro, por favor, me ajude, socorro. André Luiz fala, meu Deus, tem que ajudar. Aí vira para o guarda, e o guarda é tranquilo. Tem que ajudar. Olha o sofrimento. Ela fala, André, olha melhor. Mas eu não estou vendo nada, não sei uma mulher sofrendo. Olha, André. Aí chega para ela, fala, olha para aqueles pontos negros no perispírito dela, cada ponto é um aborto. Quer ver? Chegou para ela e disse assim, minha irmã, você quer ser atendida aqui, mas fala sobre esses abortos. Aí ela começou a xingar, esbravejar. Por quê? Nem todo mundo que grita ajuda quer ser ajudado. Essa é uma lição. E o perispírito, por isso desencarnar é um desafio. Porque quando você desencarna, todos te veem exatamente como você é. Então não tem como disfarçar. Aqui a gente põe uma camisa assim azul, mais bonitinha, passa um perfumezinho, né? Dá um gelzinho, uma escovinha, né? Uma chapinha. E você dá uma disfarçada, nossa, fulano. Mas com o perispírito não tem jeito, é transparente. Então nós precisamos nos habituar à transparência. A transparência. Amar ao próximo como a si mesmo. Mas tem o amai os vossos inimigos. O
que é um grande desafio. Porque o que é amar o inimigo? É ter para com o inimigo o mesmo carinho que você tem para com um grande amigo? Não, não, não. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aprender que amar o inimigo é reconhecer que apesar de tudo que ele faz e fez a você, ele tem o valor dele. Ele não perde o valor porque te fez mal. Isso é difícil. Porque a gente tende a desvalorizar quem nos prejudicou. O amar o inimigo é respeitar o valor que ele preserva. E todos temos. Todos temos. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a mão direita. A sua humildade e o seu desprendimento falam muito mais alto do que o seu gesto de caridade. Então é como se Jesus dissesse assim: não estrague o seu ato de bondade com presunção, com orgulho, com marketing. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Honrai. Honrai. E aqui é uma lição bonita. Isso diz respeito à nossa relação. Não importa quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Ao te darem a vida, você não tem como pagar essa dívida. Eles não precisavam ter te dado mais nada. Porque não há nada mais precioso que eles podiam te dar do que a vida. Ah, mas meu pai fugiu, me abandonou. Honra, você está vivo. Ah, mas meu pai não me quis. A vida te quis. A vida te quis. Por isso você está aqui agora. A vida te quis. Então honra. Honra. Honrar a fonte de onde nós saímos. Mas honrar não significa obedecer. Às vezes honrar o pai e a mãe, você estará honrando eles, seguindo seu próprio caminho. Seguindo o seu próprio caminho. Essa é a maneira que você tem de honrar seus pais. Dizendo a eles: eu amo vocês, mas eu peço permissão para fazer um pouquinho diferente. Porque a vida é continuidade. Continuidade. Então há uma lição grandiosa aqui. Você não conseguirá caminhar com o peso da mágoa, do rancor e da ingratidão aos seus pais. É pesado demais. É pesado demais. Demais. E às vezes a gente se esquece. Que está vivo e está aqui agora. Então, você sobreviveu. Sobreviveu. Fora da caridade não há salvação. Esse é um princípio que é o antídoto contra o fanatismo religioso. Certa vez uma senhora chegou para o Chico e falou assim: Chico, meu marido,
Olha, é um homem tão bom. Que marido bom. Um homem carinhoso. Um homem honrado. Cuida do lar, cuida da família, honesto, digno. Um cidadão honrado. Um trabalhador. Um homem educado. Mas ele tem um problema, Chico. Um defeito grave. E o Chico foi regalando o olho, falou, meu Deus, o que esse homem tem, né? Ele não é espírita. Não é espírita. Esse é o defeito dele, Chico. O Chico olhou para ela e falou, minha filha, mas se ele é um bom marido, um bom namorado, um bom pai de família, um bom cidadão, um bom trabalhador, ele não precisa do espiritismo, minha filha. Quem precisa é eu e você. Ele não precisa. Então, não é fora do espiritismo não há salvação. É fora da caridade. Percebe isso, gente? Nós não queremos um mundo de espírita, nós queremos um mundo de pessoas boas, honradas, dignas, boas. Não é? Muitos os chamados, poucos os escolhidos, porque a vida é uma seleção. Todo mundo sabe começar. Poucos sabem terminar. É assim. É assim. Se você quer colher, amigo, você vai ter que esperar. Sem desesperar. Sem desesperar. Então a vida tem um processo de seleção natural. Seleção natural. E é uma coisa curiosa. Nenhum crítico aguenta até o final. É engraçado isso. Se você perseverar no trabalho digno, no trabalho do bem, no final não vai ter um crítico com você. Por quê? Porque quem critica não dá conta de ir até o final. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Não faça como aquele mineiro. Diz que o mineiro chegou, estava uma pessoa pescando. Aí o mineiro agachou, ficou olhando a pessoa pescando. Passou 3 horas. A pessoa falou assim, ô mineirinho, você quer pescar? Ele falou, não tenho paciência. Não tenho paciência. Haverá falsos cristos e falsos profetas. O mundo é um mundo cheio de fantasia. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Todos os dias alguém tentará vender uma fantasia para você. Todos os dias. E só há uma estratégia, e foi o Cristo que ensinou. Conhece-se a árvore pelo fruto, não é pelo gogó. Uma vez alguém começou a falar mal do Chico. Aí está falando mal do Chico, mal da obra do Chico. Aí me perguntaram. Eu falei, olha, engraçado. O Chico é uma árvore que deu mais de 400 frutos durante 85 anos. Quem está criticando, qual que é o fruto? Preciso pensar nisso, gente. Você conhece a árvore não é pela beleza da ramagem, não, é pelo fruto. Pelo fruto.
Tem muita árvore linda, mas vai comer o fruto. Vai comer o fruto. Não é? Então, só cai no engodo quem quer atalho, quem quer privilégio, quem quer um caminho mais rápido, quer mágica. É assim. É desse jeito. Então, todo dia alguém tentará vender uma ilusão para você. Não olhe para a árvore, não olhe para a beleza das flores, olha para o fruto. Para o fruto. Fruto. As pessoas se revelam nos menores gestos. Nos menores gestos. Não separeis o que Deus uniu. Isso aqui não se refere apenas a casamento, não. Tem muito mais coisas aqui. Muito mais coisas aqui. Nós temos uma ânsia de separar as coisas. Quando muitas vezes o esforço de Deus está em colocar junto. Colocar junto. Outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, e ele dizendo assim: aprenda a valorizar as pessoas que discordam de você. Respeite e aprenda a ter ao seu lado quem discorda de você. Porque é um perigo e uma mediocridade você estar cercado de pessoas todas que concordam com você. Não há crescimento nisso. Não há crescimento nisso. Então nós precisamos ter essa grandeza. Por exemplo, na última ceia, Jesus revelou que Judas iria traí-lo e continuou comendo com Judas. Se fosse você, você faria o quê? Rouba! Não é assim? Sai agora! Não. Essa cena é simbólica. Jesus pega a mão de Judas e fala: aquele que vai me trair é aquele que mete comigo a mão no prato e come. Comendo junto. Judas não foi expulso. Não foi expulso. Não. Por quê? Existe um princípio na lei divina, que é o princípio da inclusão. Se Deus colocou, cuidado, não tire. Tem uma pessoa complicada no trabalho, vamos fazer um motim aqui para tirar ela. Vai dar problema. Vai dar problema. Isso acontece muito nas famílias. Tudo aquilo que é excluído volta como sintoma. Como sintoma. Isso é uma tônica da constelação familiar. Você pega uma família, vê uma desestruturação nela. Está cheio de problema. Aí você olha e fala: quem foi excluído aqui dessa família? Quem foi o excluído? Era fulano, bebia demais. Foi excluído. Volta como sintoma. Porque a lei é de inclusão. Olha o que Jesus diz: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. E você querendo empurrar a ovelha no abismo. Não, essa aqui é má. É um perigo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não põe. Isso se chama generosidade. A generosidade da luz. A luz foi feita para iluminar para todos.
e dai de graça o que de graça recebeste. O que de graça recebeste. Isso aqui não é uma tendência que tem no mundo hoje, que é o almoço grátis. Muitos de nós desenvolvem um estilo psicológico que é almoço grátis. Isso é um perigo, gente. Porque fala assim, mas o evento aqui no Caritas é gratuito. Não, não é gratuito não. Alguém está pagando a luz, alguém está pagando a água, tem o IPTU aqui, alguém está pagando. A diferença é se a despesa está sendo socializada ou se está nas costas de uns poucos. Mas alguém está pagando. Porque o que a gente recebe de graça é amor, luz, proteção, inspiração. Isso é dádiva. No resto, nós precisamos desenvolver responsabilidade social. Onde que eu posso contribuir? Não é assim? Mas nós funcionamos assim. Opa, churrasco grátis. Não é assim? Nossa, é grátis. Não criamos um hábito. Meu amigo, estou vendo que você está... Nossa, está grátis. Posso contribuir com alguma coisa? Gente? Então, tem que ter cuidado com isso. Porque tudo isso diz respeito à nossa relação com o outro. E olha, a nossa atitude para com o outro nos revela e atrai no outro e atrai dos outros o que nós estamos oferecendo. Por isso que a proposta de renovação moral espírita não promete mágica. Não promete mágica. Depois de 35 anos no Espiritismo, eu tenho aprendido uma coisa. A maior lição da reencarnação, da lei de causa e efeito, não é de resgate. Eu estou aqui resgatando. Essa minha sogra, já devo ter matado ela 3 vezes, agora... Né? Eu estou resgatando. Esse chefe, ele deve ter sido meu inimigo. Não é? No fundo, a lição que o Espiritismo quer trazer é: você está onde está, com as circunstâncias que está, para reconstruir seu destino. Recompor o destino. Por isso que a palavra de Jesus é reconcilia. Mas o fulano, ele tem uma antipatia de mim, cara, não adianta, eu faço tudo, continua agindo. Porque nós estamos numa tarefa de reconstituição do destino. Sabe por quê, gente? Se você perseverar, se eu perseverar, um dia nosso destino estará recomposto. Nesse dia, as pessoas ao seu lado te amarão todas. As circunstâncias da sua vida serão todas favoráveis. Porque você terá reconstruído o que destruiu. O que destruiu. Então, nosso trabalho é de recomposição. Recomposição. Nesse sentido, há muita sabedoria
E queremos encerrar com esse caso, porque já passamos do tempo. Um grande amigo em Uberaba teve o seu escritório arrombado e levaram tudo. Levaram o computador, o escritório de contabilidade, levaram tudo. Computador, não se contentaram em roubar, não. Quebraram, um vandalismo. Quebrou. Na hora que ele chegou, tinham levado tudo, destruído o resto, mas ele ficou. Aquela sensação que a gente fica, né? Quando foi de noite, era reunião com o Chico. E ele chegou, mas ele estava cabisbaixo. Estava assim em frangalhos. E o Chico perguntou: o que foi, meu amigo? O que aconteceu? E aí ele contou: nossa, Chico, cheguei no escritório, tinha quebrado, destruído, levaram o computador, levaram isso, levaram tudo. O Chico abraçou ele, deu um abraço nele. Aquele abraço firme, carinhoso. E falou no ouvido dele assim: ô meu irmão, é tão bom devolver. Devolver. É tão bom devolver. Devolver. Então, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Porque tem mais Deus para dar que o diabo para carregar. Devolve. Entrega. Não resistais. A nossa resistência ao mal deve ser a intensificação do bem. Criticou? Trabalha mais. Recebeu o mal? Intensifica o bem. Intensifica o bem. Porque, acredite, eu tenho aprendido um pouquinho nessa encarnação sobre justiça. Eu vou te dizer uma coisa. Se trouxerem agora todo o seu processo, todo ele, você vai ver que houve um abatimento de uns 80%. Que é a misericórdia divina. Ficou só uns 20%. Então vamos com coragem, com leveza, com fé em Deus, que o próximo, para fechar agora, com o Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que o próximo é o nosso altar. Quer agradar a Deus? Sirva o próximo. Muito obrigado.